Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal para um novo episódio da série Solved, e para o vídeo de hoje trago-vos então o caso do Gabriel Fernandes. Então, malta, espero que esteja tudo bem convosco. Como vos disse no início deste vídeo, hoje trago-vos o caso do Gabriel Fernandes. Foi um caso muito pedido por vocês e, em parte, eu acredito que tenha sido devido ao documentário que saiu na Netflix, eu não sei se vocês já viram, que se chama The Trials of Gabriel Fernandes. Aproveito já para vos dizer que vos aconselho imenso a que vejam esse documentário. Basicamente, o documentário acompanha todo o julgamento que aconteceu no caso do Gabriel Fernandes e, portanto, é mesmo muito interessante. E pronto, e agora vamos então passar para este caso. Tudo começou então no dia 22 de maio de 2013, quando a Pearl Fernandes ligou para o 112 e disse que o seu filho, Gabriel, não estava a respirar. Quando os paramédicos chegaram à casa da família Fernandes, eles muito rapidamente encontraram o Gabriel e o Gabriel estava deitado no chão completamente nu e ele estava completamente espancado, ok? Assim, numa primeira impressão, os paramédicos viram logo que ele estava cheio de contusões na cabeça, tinha também a pele queimada e tinha as costelas partidas. O Gabriel foi então levado para o hospital, mas infelizmente o Gabriel não conseguiu sobreviver e passado então 2 dias, portanto no dia 24 de maio de 2013, o Gabriel faleceu no Hospital Infantil de Los Angeles. O Gabriel tinha apenas 8 anos de idade e na altura, quando foi feita a autópsia oficial, foi dito então que a causa da morte tinha sido traumatismo craniano e, para além disto tudo, o médico legista acrescentou também que o Gabriel era vítima de negligência e que estava muito desnutrido. Mas quem é que é o Gabriel Fernandes? O Gabriel nasceu no dia 21 de fevereiro de 2005 e os seus pais eram o Harold Contreras e a Pearl Fernandes. Logo após o nascimento do Gabriel, quem ficou com a sua custódia foi um senhor que se chamava Michael Carranza, que na verdade era tio-avô da Pearl, portanto da mãe do Gabriel, e na altura o Gabriel ficou então com Michael e com o seu marido, que se chamava David Martinez. Em conjunto eles criaram o Gabriel durante 4 anos, no entanto em 2009 o Gabriel foi viver para a casa dos seus avós, porque na altura o seu avô não concordava de todo que ele estivesse com o David e com o Michael, porque eles eram homossexuais e então ele não concordava com isso e então simplesmente tirou de lá o Gabriel. Ele continuou a ver com os seus avós até 2012, no entanto nessa altura a Pearl, portanto a mãe do Gabriel, pediu a sua custódia e então nessa altura o Gabriel foi então viver com a sua mãe e com o namorado da sua mãe na altura, que era um homem que se chamava Isauro Aguirre. Quando isto aconteceu, a família do Gabriel ficou muito preocupada, eles não queriam muito que ele fosse viver com a sua mãe e estavam realmente com muito medo pelo seu bem-estar. No entanto, claro que eles não conseguiram impedir isso, mas eles não confiavam de todo na Pearl, porque na altura, quando o Gabriel nasceu, a Pearl não o queria ter e deu logo, portanto nem quis ficar com ele. E portanto, desde esse momento em que ela teve o Gabriel e que não queria saber dele, o Gabriel andou de casa em casa, como vocês puderam perceber, e segundo muitos familiares do Gabriel, diziam que ele era um miúdo super querido e que a única coisa que ele queria era realmente amor, sabem? Era ser bem tratado pela sua família, mas apesar do Gabriel ter andado sempre de casa em casa, o Gabriel foi sempre muito bem tratado, tanto pelo Michael como pelo seu namorado, como também pelos seus avós, mas foi realmente em 2012, quando ele se mudou para a casa da sua mãe, que tudo mudou. E então, ele na altura foi viver com eles viviam todos num pequeno apartamento, e quem vivia nesse apartamento era então a Pearl, que era a mãe do Gabriel, o Isauro, que era o namorado da Pearl, e por fim, os 2 irmãos do Gabriel, que era o Ezequiel e a Virgínia. Então, a Pearl Fernandes nasceu no dia 29 de agosto de 1983 e digamos que a Pearl não teve uma infância propriamente fácil. Na altura em que ela era criança, o seu pai estava constantemente a sair e a entrar da prisão e a própria Pearl era uma criança que não se sentia amada pela sua família. Ela dizia que a sua mãe não gostava dela e tudo mais, portanto, era uma criança que tinha alguns problemas nesse sentido, não se sentia de todo uma criança amada. Aos 9 anos de idade, a Pearl começou a consumir drogas e álcool e aos 11 anos ela fugiu de casa, portanto ela abandonou a escola no 8º ano e nunca mais voltou a estudar e inclusive ela diz também que ao longo da sua infância que ela tinha sido abusada sexualmente pelo seu tio e que houve também um dia em que ela foi raptada por vários homens durante vários dias e que foi constantemente abusada sexualmente por esses homens e que quando ela foi hospitalizada devido a esse abuso, ela várias vezes pensou em suicidar-se. Ao longo da sua vida, a Pearl teve vários relacionamentos com homens
situações diferentes, mas daquilo que eu consegui perceber, daquilo que eu vi, eu diria que o relacionamento assim mais sério que ela teve foi, portanto, com o Arnold, que é então o pai do Gabriel, do Ezequiel e da Virginia. No entanto, pronto, também não foi um relacionamento propriamente duradouro. A Pearl era uma mulher com muitos problemas mentais, ok? Mesmo a sério, ela foi mesmo diagnosticada com problemas mentais. Era uma mulher que tinha muita dificuldade em controlar as suas emoções e que, portanto, acabava por ser uma pessoa bastante agressiva devido a isso. Ela foi diagnosticada com transtorno depressivo, com deficiência no seu desenvolvimento e também distúrbios de personalidade, e em 2011 ela na verdade fez um teste de capacidade cognitiva e o resultado foi comparável a um aluno de segunda classe. Inclusive uma psicóloga que na altura acompanhou a Pearl dizia que a Pearl era uma mulher incapaz de utilizar o seu pensamento para controlar o seu comportamento e temperar as suas reações emocionais. Portanto, estamos a falar realmente de uma mulher muito instável e por essa razão é que, em grande parte, toda a família do Gabriel, portanto, os seus avós, os seus tios, tinham muito receio de que ele fosse viver com a sua mãe, porque eles sabiam perfeitamente que a Pearl era uma mulher completamente descontrolada emocionalmente e que tinha realmente muitos problemas. Tendo o Gabriel mudado de casa, claro que com isso ele também acabou por mudar de escola e foi aqui que realmente começaram a surgir alguns alertas, porque quando o Gabriel ia para a escola, ele começou a ter algumas conversas estranhas com a sua professora, a Jennifer Garcia, e então, segundo a professora, o Gabriel às vezes chegava à escola e uma vez disse-lhe que ele tinha levado com o cinto. Após o Gabriel ter contado isto à sua professora, claro que ela ficou bastante alarmada, então o que ela fez na altura foi ligar para uma linha de abuso infantil e reportou esta situação. E na altura quem ficou então encarregue deste caso foi uma senhora que se chamava Stephanie Rodrigues, que era uma assistente da Segurança Social, não é? E que, segundo muita gente, ela não tinha assim tanta experiência, era uma pessoa que estava lá há pouco tempo, mas foi então a partir deste momento em que começaram a acontecer algumas visitas até ao apartamento da família Fernandes. Apesar da Segurança Social já ter conhecimento do caso do Gabriel e saber que havia ali qualquer coisa que de facto tinha de ser investigada, porque havia ali realmente a desconfiança de que o Gabriel sofria de abuso por parte da sua mãe e do namorado da sua mãe, as coisas não melhoraram de todo, porque a professora do Gabriel continuava a ligar para lá e a dizer que cada dia que passava o Gabriel aparecia sempre com algum ferimento novo. E só para vocês terem uma noção, os ferimentos que o Gabriel tinha não eram propriamente ferimentos muito fáceis de disfarçar, sabem? Qualquer pessoa podia ver. Ele muitas das vezes aparecia na escola com falta de cabelo, começou também a aparecer com várias feridas no couro cabeludo, com hematomas no rosto e nos olhos, tinha também muitas vezes os lábios inchados, já para não falar também que a professora reparou que ele tinha ferimentos causados por tiros de uma pistola de ar comprimido. Portanto, não estamos aqui a falar de, sabem, um arranhão no braço ou assim, não. O Gabriel aparecia com ferimentos realmente muito graves e, de facto, isto causou um grande alerta na professora e, portanto, ela continuava sempre a ligar para a Segurança Social, portanto, para a tal linha que eu vos disse de abuso infantil, mas nada era feito. E, portanto, de uma forma bastante resumida, o que acabou por acontecer foi que a Segurança Social, apesar de fazer várias visitas ao apartamento, eles conversavam com a mãe do Gabriel, portanto com a Pearl, e ela dizia que estava sempre tudo bem, e então eles praticamente não fizeram nada, estão a entender? Eles iam lá de vez em quando, a mãe dizia que estava tudo bem e eles simplesmente ignoravam. Inclusive, a própria polícia chegou a ir até ao apartamento e, mais uma vez, acreditavam no que a mãe dizia e não faziam absolutamente nada, não pediam sequer para ver o Gabriel, para ver como é que ele estava, sabem, para fazerem exames e ver se de facto ele estava a sofrer algum abuso ou não, e portanto, enfim, ninguém fez absolutamente nada. E foi então após a morte do Gabriel que a sua mãe e o seu namorado foram ambos acusados de homicídio em primeiro grau e na altura os promotores que estavam a tomar conta deste caso tentaram então seguir com a pena de morte. Na altura depois começou então o julgamento e inicialmente a Pearl e o Aguirre iam ser julgados ao mesmo tempo. No entanto, o tribunal decidiu então fazer dois julgamentos separados porque aquilo não estava a correr muito bem ter os dois dentro da mesma sala de tribunal e então foi feito então um julgamento em separado. E o primeiro a ser julgado foi, portanto, o Aguirre.
Para resumir um bocado o que aconteceu neste julgamento, claro que o tema principal foi, portanto, o abuso do Gabriel e foi simplesmente horrível. Descobriu-se imensa coisa que eles tinham feito ao Gabriel e, enfim, na altura, inclusive, um dos promotores dizia que o Aguirre era o monstro, era mesmo tipo o diabo e, de facto, o que eles fizeram ao Gabriel foi simplesmente horrível. O Gabriel era espancado regularmente pelo Aguirre e pela sua mãe. Ele tinha imensos ossos partidos, tinha partes queimadas pelo corpo, como eu já vos tinha dito, já para não falar também das partes onde ele tinha, portanto, balas da tal arma de ar comprimido que eu vos tinha falado. Para além disto tudo, o abuso também incluiu o Gabriel ser forçado a comer as fezes dos gatos, o que é simplesmente horrível. Inclusive, na autópsia que foi feita ao Gabriel, foi provado que o Gabriel tinha areia dentro do seu estômago. E uma das piores coisas que talvez eles tenham feito a esta criança foi, portanto, obrigar o Gabriel a dormir dentro de um armário que estava dentro do quarto deles e ele basicamente passava a sua vida trancado dentro daquele armário, muitas das vezes dormia ali amordaçado e com os braços presos. Portanto, imaginem os horrores que o Gabriel não passou. Muitas vezes também o punham na banheira e davam-lhe banho de água fria, muitas das vezes davam-lhe comida estragada e raramente ele comia, ok? Que também é importante dizer, e quando comia era porcaria, basicamente. E já para não falar também que muitas vezes eles obrigavam o Gabriel a vestir roupa de mulher porque meteram na cabeça que o Gabriel era gay, o que, muito honestamente, eu não percebo o porquê deles terem ido buscar essa ideia, estou a entender, nem sei o porquê disso ser um problema, mas claramente estamos a falar de pessoas perturbadas mentalmente, não é? Mas eles faziam isso, eles punham um vestido de mulher e gozavam com ele, a sua própria mãe, o que é, enfim, é completamente horrível. E, inclusive, ao longo deste julgamento, quem também foi testemunhar foram, portanto, os irmãos do Gabriel, e os irmãos do Gabriel também eram menores de idade e eles, felizmente, nunca sofreram qualquer tipo de abuso por parte da sua mãe e do seu padrasto, mas eles testemunharam em tribunal, eles disseram coisas horríveis, eles disseram que muitas das vezes o Gabriel estava a ser espancado e que a sua mãe e que o seu padrasto começavam-se a rir simplesmente, e que, para além disto, também o seu irmão disse também no tribunal que houve uma vez que ele entrou no quarto e tentou dar uma banana ao Gabriel para ele comer qualquer coisa e que na altura ele estava preso dentro do tal armário. Portanto, imaginem, não é, o que o Gabriel estava a passar naquela altura, e não só o Gabriel, como também os seus irmãos, que apesar de não estarem a sofrer abuso diretamente, claro que aquele ambiente também não era nada positivo para eles, já para não falar também do facto de eles se sentirem completamente impotentes, pelo menos calculo eu, não é? Eles não podiam fazer nada para ajudar o seu irmão. Desde o início do julgamento que o Aguirre se declarou como inocente, portanto ele dizia que não tinha cometido um homicídio em primeiro grau. Claro que desde o início do julgamento ficou mais do que claro que o Gabriel sofria de abusos, portanto ele isso não desmentiu, ou seja, a posição da defesa foi basicamente tentar evitar ao máximo a pena de morte, portanto tentar evitar o homicídio em primeiro grau. E então, de uma forma bastante resumida, o que aconteceu foi que, por parte da acusação, a acusação expôs, portanto, todo o abuso que aconteceu ao Gabriel, e o objetivo deles era provar que esse abuso tinha sido intencional, ok? E, por outro lado, a defesa quis mostrar que esse abuso não era intencional, ou melhor, que a morte do Gabriel não foi intencional, que foi um acidente, não é? E então agarraram-se muito ao facto de o Isauro ser uma pessoa bastante gentil e que nunca tinha cometido um crime antes de conhecer a Pearl. E, inclusive, no documentário vocês podem ver isso, que eles, inclusive, chamaram pessoas que já tinham trabalhado com o Isauro antigamente e diziam que ele era uma pessoa super prestável, que ajudava toda a gente, e, portanto, também tentaram ir por esse caminho. Ainda assim, o esforço por parte da defesa não foi o suficiente e foi então no dia 15 de novembro de 2017 que o Isauro Aguirre foi declarado como culpado pelo homicídio em primeiro grau do Gabriel Fernandes. E foi mais tarde, portanto no dia 13 de dezembro, que foi dito publicamente que a sentença do Isauro seria então a pena de morte. O facto da sentença ter sido a pena de morte foi uma coisa bastante falada na altura, porque não é um tipo de sentença muito comum neste tipo de casos, e aliás a própria acusação, quando foi atrás desta sentença, sabiam perfeitamente que iria ser uma coisa talvez complicada, não é? Porque não é muito comum. No entanto, eles conseguiram e realmente foi exatamente esta a sentença do Isauro. No entanto, ele continua até aos dias de hoje no corredor da morte, portanto ainda não foi executado. Relativamente à Pearl Fernandes,
ela declarou-se como culpada no dia 15 de fevereiro de 2018 e ela fez isto para conseguir um acordo judicial em que basicamente conseguia então evitar a pena de morte. Portanto, claro que ela viu o que aconteceu com o seu namorado, não é? E percebeu que muito provavelmente era o que iria acontecer com ela e então lá conseguiu fazer este acordo em que se ela se acusasse como culpada, não é? Se admitisse que de facto tinha cometido o crime que cometeu, que em vez da pena de morte ela teria então prisão perpétua. Para além da Pearl e do Isauro, uma coisa que eu também acho muito importante referir, que enfim não vou estar a aprofundar muito neste vídeo porque acho que não vale a pena, vocês conseguem ver isso no documentário da Netflix, mas uma coisa que quero acrescentar é que para além deles os dois, que foram as pessoas que cometeram este abuso, não é? Que fizeram este abuso diretamente ao Gabriel, houve mais pessoas que saíram prejudicadas, que foram portanto os assistentes sociais que estiveram envolvidos neste caso. Mais concretamente estou então a falar de duas assistentes sociais, portanto a Stephanie Rodrigues, que eu já vos tinha falado anteriormente, e também a Patrícia Clemente, e por fim os dois supervisores envolvidos também, que era o Kevin Bourne e o Gregory Merritt. Todas estas pessoas que eu estou aqui a referir faziam parte do Departamento de Serviços Infantis de Los Angeles e na altura, devido a todo este caso, eles foram todos despedidos e acusados de abuso infantil e falsificação de registros públicos, porque começou-se a chegar à conclusão, portanto, ao longo do julgamento e tudo mais, que estas pessoas sabiam o que se estava a passar na casa do Gabriel e não fizeram absolutamente nada. Um dos supervisores, inclusive, nesse documentário da Netflix, disse que, enfim, existiam imensos casos e que era completamente impossível para os assistentes sociais conseguirem chegar a todos esses casos, não é? Mas claramente que aqui no caso do Gabriel existiam provas concretas de que aquela criança sofria abuso e que eles não fizeram absolutamente nada. Inclusive, um exemplo disso foi que houve uma vez que a Pearl ligou para uma assistente social e disse que tinha encontrado um bilhete do Gabriel e então esse bilhete era um bilhete de suicídio em que ele dizia que se queria suicidar e tudo mais, e na altura eles não ligaram absolutamente nada porque a Pearl disse que ele parecia estar bem e então eles não fizeram nada, simplesmente não fizeram nada. Eu acho incrível como é que pessoas que trabalham na segurança social, não é, que sabem que estão a lidar com casos complicados e que sabem perfeitamente que numa relação em que existe uma criança e um adulto, claro que o adulto é que vai ter mais controle, não é? Não vai ser a criança, como é que eles dão ouvidos ao adulto e não à criança? Ou pelo menos que investigassem, estão a entender? Porque eles nem sequer investigaram. Claro que neste tipo de situações existe sempre um programa, por assim dizer, que estes assistentes sociais têm de seguir, não é? Portanto, ver a criança, ver como é que está o corpo da criança, fazer uma análise corporal e isso tudo para saber se a criança está a ser abusada ou não. E, portanto, existem muitos passos que eles têm de seguir que estas pessoas que estiveram envolvidas neste caso não seguiram de todo. Mas para resumir um bocado, eles de facto foram acusados, e atenção que isto poderia dar realmente tempo de prisão de 11 anos para estas pessoas, que também é uma coisa que não é muito normal ir-se atrás dos assistentes sociais, mas mais uma vez foi uma coisa que foi feita neste caso. No entanto, as acusações acabaram por ser suspendidas e portanto não lhes aconteceu nada, a não ser realmente terem sido despedidos do trabalho que tinham, não é? E este foi o vídeo de hoje, malta. Como vocês puderam perceber, é realmente um caso muito triste. Eu não quis estar aqui a aprofundar demasiado o caso porque existem muitas informações, mas essencialmente foi isto que aconteceu, que eu vos disse aqui neste vídeo. Claro que se vocês quiserem saber mais, podem ver o documentário da Netflix e eu aconselho-vos a que o façam. Este caso é realmente muito frustrante porque, infelizmente, é um caso que não é um caso. Percebem o que eu estou a querer dizer? Quando eu digo isto é no sentido de que o que não falta no mundo são casos de abuso infantil. Infelizmente são casos que são muito difíceis de controlar e a verdade é que de facto a segurança social não consegue chegar a tudo e tal como aconteceu neste caso, acontece noutros casos, que é toda a negligência que existe por parte da segurança social, porque de facto as pessoas não investigam e existem muitos casos dentro deste género, inclusive após o caso do Gabriel, que foi um caso tão falado na altura, passado uns tempos voltou a acontecer exatamente
muito mesmo a uma criança que se chamava Anthony Avalos. O Anthony Avalos também tinha 8 anos quando morreu no dia 21 de junho de 2018 e realmente este caso é completamente assustador porque de facto foi muito falado na altura por ser tão semelhante ao caso do Gabriel, e quando eu vos digo semelhante, malta, é tipo, aconteceu praticamente a mesma coisa. Também tudo começou com uma chamada ao 112 feita pela mãe do Anthony, em que também dizia que o Anthony tinha batido com a cabeça e o Anthony infelizmente faleceu no hospital 2 dias depois. Já para não falar que o Anthony vivia muito próximo de onde vivia o Gabriel e o tipo de abuso que era feito também era muito semelhante. Portanto, este caso é completamente assustador e mais uma vez a mesma segurança social, portanto a mesma instituição estava envolvida também neste caso, o que mostra que de facto o caso do Gabriel foi um caso que aconteceu e que estava a acontecer também a outras crianças e que, portanto, aquela instituição claramente tinha muitos problemas, a sério, porque não só aconteceu ao Anthony Avalos, como também aconteceu a uma criança que se chamava Noah 4. Portanto, imensos casos deste género aconteceram naquela zona em Los Angeles e é realmente muito triste pensar nisso porque existem, na altura inclusive disseram no documentário que existiam mais de 150 casos como o caso do Gabriel e portanto é realmente muito triste pensar nisso porque claramente existe um problema com o sistema que eu acho que não é surpresa para ninguém, não é? Acho que todos nós temos essa noção, não só em Los Angeles, portanto nos Estados Unidos da América, como também noutros países, inclusive em Portugal. O que não falta também são casos de abuso infantil e muitas vezes o sistema não está feito para ajudar estas crianças como deveria estar, na minha opinião, mas pronto, eu também não quero entrar por aí, acho que não vale a pena, não quero começar esta discussão, mas de facto é realmente muito, muito triste pensar nisso. Como já sei que vão existir pessoas nos comentários a perguntar, a última coisa que quero acrescentar é, portanto, sobre o pai do Gabriel. Já sei que alguém vai perguntar onde é que está o pai do Gabriel, onde é que ele estava no meio desta história toda, e então o pai do Gabriel esteve preso durante algum tempo, agora não vos sei dizer exatamente o porquê, mas ele esteve preso durante algum tempo e por essa razão é que ele não esteve presente na infância do Gabriel e, portanto, ele nem fazia a mínima ideia do que estava a acontecer. Na altura em que começou o julgamento, ele passou a ter conhecimento de tudo, não é? E, inclusive, ele sentiu-se bastante culpado por não ter estado presente na infância do Gabriel, por ter sido preso e tudo mais, e que ele próprio sente que se ele tivesse estado presente, que muito provavelmente o Gabriel não ainda estaria vivo hoje, não é? E, portanto, é isso. Queria acrescentar, já sei que alguém vai perguntar. No documentário da Netflix também falam um bocadinho mais sobre o pai do Gabriel, se vocês tiverem interesse, portanto, passem por esse documentário que vos aconselho muito a ver. E este foi então o vídeo de hoje, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam, claro, de deixar o vosso grande like, de subscrever ao canal e também de ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos. E é isso, um grande beijinho para quem está a assistir, malta, e vejo-vos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!